Aquele que tem um porquê supera qualquer como. Você já percebeu como alguns sobrevivem ao que parecia insuportável, enquanto outros desmoronam diante de pequenos obstáculos? Não é a força física, não é o dinheiro, não é a inteligência, é algo invisível. Algo que não pode ser medido em números ou exames. É o porquê. O filósofo Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Por mais simples que a frase pareça, ela contém um dos segredos mais profundos da existência. Porque no fundo, não é a dor que nos destrói, não é a dificuldade que nos quebra, é o vazio de não ter um sentido para continuar. Pense nos campos de guerra, nos prisioneiros esquecidos, nos que perderam tudo. Houve quem se entregasse e houve quem resistisse. Não porque a dor era menor, mas porque havia algo dentro deles maior do que a dor. Um amor, uma promessa, um futuro que ainda precisava ser alcançado, um porquê. O que você carrega dentro de si que é tão grande que nenhuma circunstância pode esmagar, se não souber a resposta. É por isso que tudo parece mais pesado do que deveria. Porque a dor sem sentido é insuportável, mas a dor com um propósito se transforma em combustível. Feche os olhos por um instante. Lembre-se do momento mais difícil da sua vida, aquele em que você pensou que não conseguiria seguir em frente. Agora pergunte: o que te fez levantar? Quem te puxou de volta? O que te obrigou a respirar quando queria desistir? A resposta não foi o como, foi o porquê. O como é o cenário, o porquê é o roteiro, o como é a tempestade, o porquê é a bússola. Quando você tem um porquê claro, não importa se o chão está molhado, se a estrada está escura, se o vento é contra, você segue. Porque não é mais a força dos músculos que te leva adiante, é a força do sentido. A maioria das pessoas se perde não porque enfrenta problemas maiores, mas porque nunca descobriu um motivo maior. Vivem apenas reagindo, cumprindo tarefas, apagando incêndios, até que um dia percebem. Passaram anos correndo, mas sem direção. E essa é a fadiga mais cruel, não a do corpo, mas a do espírito. Nietzsche acreditava que o homem pode suportar qualquer dor se souber para que ela serve. E Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, provou isso na prática. Ele dizia: a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo diante do sofrimento e da morte. Porque o sentido não está no que acontece fora, mas no que escolhemos dentro. O mundo pode arrancar tudo de você, sua casa, seu dinheiro, sua saúde. Mas há algo que ninguém pode roubar: a liberdade de decidir o porquê você ainda vai continuar. E aqui está a verdade que poucos aceitam. O sofrimento não é opcional. Mais cedo ou mais tarde, todos seremos testados. O que decide se você quebra ou se fortalece não é o tamanho da dor, mas a clareza do seu propósito. Imagine um navio em alto mar. As ondas batem, o vento sopra, a tempestade ameaça virar tudo. Sem bússola, sem destino, qualquer onda é a última. Mas quando o capitão sabe para onde está indo, cada golpe do mar é apenas mais um passo na direção do porto. E você, sabe qual é o seu porto? Sabe qual é o porquê que faz cada batalha valer a pena? Se não souber, qualquer dificuldade te derruba. Mas se souber, até o inferno pode ser atravessado. É por isso que alguns perdem tudo e ainda assim permanecem de pé. Eles choram, sangram, caem, mas se levantam, porque há algo dentro deles que não pode ser destruído. Algo que grita mais alto do que a dor. Então, se hoje você se sente perdido, não procure atalhos para escapar da dor, procure um sentido grande o suficiente para atravessá-la. Porque a vida não fica mais leve. Você é que fica mais forte quando encontra o porquê. No final, não são os caminhos fáceis que definem quem somos, mas os caminhos impossíveis que percorremos porque tínhamos uma razão para não desistir. E aí está a verdade que poucos aceitam. A dor não é opcional. Mas cedo ou mais tarde, todos seremos testados. O que decide se você quebra ou se fortalece não é o tamanho da dor, mas a clareza do seu propósito. A dor não é o fim. A dor é o guardião. E ele só se afasta quando você mostra que tem um motivo para passar. O que te move? O que é grande o bastante para você enfrentar qualquer como? Quando encontrar a resposta, vai perceber que o impossível não era impossível.
Era apenas o teste para ver se você realmente sabia o seu porquê.